Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Silva do Carmo. Esta é mais uma videoaula sobre macros Excel. Dessa vez eu trago para vocês 3 exemplos de macros muito úteis no dia a dia. No primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês como saber quantos itens duplicados eu tenho em uma determinada região. Uma região corresponde a exatamente uma região de dados em uma planilha. Ou seja, eu tenho células consecutivas que formam um banco de dados. Uma outra macro, nós vamos fazer a mesma coisa, só que neste caso, ao invés de eu detectar uma região, eu vou fornecer, ou seja, eu vou selecionar um dado intervalo e neste intervalo eu vou informar qual o valor que eu quero saber quantas vezes eles se repetem. Bom, para agilizar o nosso trabalho, eu tenho esse módulo salvo. Bom, eu vou então importar este módulo que eu já criei em um determinado arquivo, ter o nome .bus e o Excel vai entendê-lo como um módulo. Então eu vou lá na minha guia desenvolvedor, eu vou lá em Visual Basic e vou então em arquivo e vou pedir para importar arquivo. Aqui eu vou mostrar onde está o meu módulo, ou seja, meu arquivo de texto com a extensão .bus e eu vou importá-lo. É muito fácil, pessoal. Na verdade, não há mistério nenhum aqui. Então, desta forma, eu agora tenho acesso às minhas macros. Eu vou pedir para exibir os objetos que eu quero. Então, eu vou pedir para que ele mostre para mim o Project Explorer. Tá? Olha só, quando vocês abrem uma planilha com um projeto, o padrão é mostrar o Project Explorer e o inspetor de objetos. Tá? Neste caso, como eu abri o Visual Basic sem nada, eu estou pedindo para ele exibir o que eu quero na tela, né? Então vamos lá, eu vou pedir para exibir também uma janela de propriedades. Aqui então, em módulos, eu vou exatamente ter acesso ao módulo que eu acabei de importar, que está, na verdade, o arquivo que estava gravado em o arquivo que já estava gravado em um diretório, né? Eu agora tenho acesso a ele. Bom, então, para nós ganharmos tempo, eu vou apenas mostrar para vocês o que este código faz, né? Então, esse código aqui, olha, eu chamei esta macro, eu chamei de contar repetidos. Bom, aqui eu declarei uma variável do tipo inteiro, declarei as variáveis região e célula como um range, ou seja, um range é um intervalo de células. Bom, toda vez que nós declaramos um tipo objeto, né? Então, uma região, uma célula, uma planilha, uma pasta de trabalho, enfim, um objeto qualquer do Excel, para que eu possa atribuir um valor a esta célula, eu preciso usar a palavra reservada set. Esse set aqui é a forma de nós atribuirmos um valor a um objeto. Então, eu vou falar o seguinte, olha, set célula active cell, ou seja, eu quero que a célula que eu ativei naquele momento, ou que está ativa ali, tá? Que o endereço dela seja armazenado nesta variável chamada célula.
Em seguida, eu também vou atribuir a variável região, que também é do tipo range, tá? Eu vou capturar aqui, olha, da planilha atual, que aqui está ativa atualmente, o intervalo da região do endereço que pertence à célula. Ou seja, essa célula ali, obviamente, vai fazer parte de um intervalo que contém dados. As células são adjacentes. Muito bem. Em seguida, eu dei um select nesta região, tá? Então, eu selecionei essa região. Uma vez que esta região esteja selecionada, agora eu vou procurar a ocorrência ou quantas vezes se repete, tá, os valores que eu previamente cliquei, ou seja, o valor contido na célula, ou seja, na variável célula. Muito bem. Então, neste caso aqui, eu estou usando uma função de planilha, COUNTIF. Eu devo informar o intervalo de célula, que no caso está a região, que é a variável região, e o valor que eu quero procurar. Neste caso aqui, o valor é o que está contido na variável célula. Então, tem lá, ocorrências recebe application worksheet function .countif informa a região e a célula. Bom, para quem ainda não está familiarizado com as funções internas usadas no VBA, obviamente só em inglês, essa função aqui é a COUNTC, tá? Só que nós estamos usando no escopo do VBA. Em seguida, eu exibo, tá, em uma caixa de mensagem, um MSG Box, né, o valor da célula ativa, a região que foi analisada com Selection Address, né. Esse CHR10, CHR13 é para eu dar um Enter e um retorno de carro. Na verdade, é só para eu pular uma linha aqui. Bom, vocês já devem se lembrar que eu poderia escrever tudo na mesma linha, porém isso ia embolar o código, ia ficar pouco compreensível. Então, uma boa prática nós deixarmos o nosso código bem fácil de se ler depois. Então, uma forma é eu colocar esse sublinhado. Esse sublinhado está me dizendo, olha, o que eu escrever agora na próxima linha faz parte deste mesmo comando. Tá? Então, é só uma forma de organizar a saída aqui. Depois, o que eu mostrei, o número de ocorrências é o que está na variável ocorrências. E fechou minha macro. Então, esta aqui, tá? Esta macro, ela vai fazer, então, a contagem quantas vezes se repete o valor que eu informei ou que está atualmente ativado na célula atual. Ou seja, eu cliquei antes, ou melhor, cliquei naquela célula ativa e automaticamente detectei, via VBA, qual a região que essa célula se encontra. E nesta região, então, eu vou ver quantas vezes aquele valor se repete. Bom, vamos igual o Jack, né? Vamos por parte. Então, vamos testar aqui, contar repetidos. Vamos voltar lá para a nossa planilha. Tá? E eu vou criar aqui um dado qualquer, tá? Isso aí é só para a gente testar mesmo. Vou criar aqui, ó, frutas. Opa, frutas. Vou botar maçã, banana, limão, abacate,
abacate, abacaxi, morango, banana, abacaxi, maçã, pera, limão, morango, limão, abacate. Bom, então eu quero saber neste intervalo, né, qual perdão, eu vou escolher um valor qualquer e eu quero que ele me diga quantas vezes este valor aparece nessa região de dados aqui. Então vamos lá, para que a gente possa trabalhar, eu vou lá em macro e vou criar uma tecla de atalho para eu ter acesso a essa macro, sem precisar criar um botão. Então vamos lá, o que eu quero é contar repetido, essa mesmo. Vou lá em opções e vou criar, eu vou falar assim, ó, colocar R, ou vou dar aqui um Shift R. Esse Shift R aqui, olha, ele vai me contar repetidos. Então, esta macro mostra quantas vezes o valor informado se repete. Muito bem. Feito isso, eu já sei, então, eu posso fechar isso aqui, né? E vou testar. Vamos ver se maçã tem repetição. Aí eu vou pressionar Ctrl Shift R. Ó, tá lá. O valor da célula ativa é maçã. Região analisada, que é o intervalo, número de ocorrência, 2. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, maçã. São 2 mesmo. Vamos ver quantas vezes o abacate se repete. Eu vou pressionar Ctrl Shift R. Tá lá, 2 vezes. Vamos ver se é verdade. Abacate. Tá? Vamos ver quantas vezes o limão se repete agora. Então vamos lá. Limão, Ctrl Shift R. Limão 3 vezes, olha lá. Limão e limão. Muito bem. Vamos ver só para concluir isso aqui com chave de ouro aqui, então. Vamos lá. Vamos ver morango. Vamos criar mais uma vez aqui. Abacate. Vamos ver se ele está falando a verdade. Abacate. Isso. Vamos lá. Ctrl Shift R. 4 vezes. Beleza. Bom, eu usei apenas o atalho Ctrl Shift R, mas eu posso também chegar aqui, ó, se eu quiser, de repente, eu quero inserir um botão aqui, ó, vou lá. Então vou colocar um botão em qualquer lugar aqui, é só para a gente saber se realmente isso vai funcionar também com o botão. Então eu vou escolher aqui, ó, contar repetido. Ok. Aqui dentro eu vou mudar o texto. Contar repetidos. Pronto. Agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o valor que eu quero. Por exemplo, banana. Contar repetido. Banana tem 2 ocorrências. Ok, nesse intervalo. Lembrando, pessoal, se eu pegar isso aqui, ó, e duplicar e jogar para cá, quando eu fizer assim, ó, selecionar e fazer a mesma coisa, tá?
ele vai me informar também, ó, porque ele vai detectar a região. Então, nessa região toda aqui, ó, eu tenho 8, tá? Muito bem. Vamos então para a nossa segunda macro, nosso segundo exemplo. Bom, e se eu não quiser ler a região, eu quero informar um determinado intervalo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que nesse intervalo aqui, tá? Neste intervalo aqui, eu quero procurar por um determinado valor repetido, tá? Aí ele nem precisa ser consecutivo, tá? Nem precisa ser adjacente, me perdoe. Tá, eu vou fazer aqui, ó, porque isso aqui não representa uma região de dados, porque há uma coluna que é interrompendo essa região, tá? Então, isto aqui não representa uma região. Então, não daria certo se eu fizesse assim, utilizando a região. Ó. Não daria certo, tá? Então, isso não é uma região. Então, ó, se eu fizer assim, ó, tá? Ele não vai funcionar da maneira que eu quero. Então, abacaxi. Está vendo? Ele detectou aqui a região. Então, vamos lá. Mas eu quero, por exemplo, selecionar um dado intervalo e procurar. Então, esta macro já não me serve neste momento, não. Então, vamos ver o que nós podemos fazer. Para isso, eu tenho uma segunda macro que eu vou contar repetido só. Eu vou contar repetido. Ops, está demais, está muito rápido. Vou contar repetido, só que em seleção, tá? Então, em seleção. Da mesma forma, eu declarei uma variável do tipo ocorrências como inteiro para armazenar o número de vezes que aquele valor se repete. Vou declarar uma variável valor. O valor que vai receber a partir do que eu informar, né, do endereço da célula que eu informar, ele vai ver o valor e vamos verificar duplicado. Criei então as variáveis região, célula, do tipo range, que é um intervalo de células, atribuir, fiz a mesma coisa que lá. A única coisa que vai mudar é aqui, olha. Na variável valor, eu vou atribuir o que eu solicitar aqui, ou seja, o input box, tá? Ele vai solicitar que eu preencha o valor que eu quero procurar naquele intervalo. E aí eu começo a percorrer aquela seleção, o if selection, tá? Ocorrência recebe application worksheet function if selection valor, ou seja, é a mesma coisa lá em cima, com a exceção que aqui eu, ao invés de clicar na célula e detectar a região, eu previamente selecionei o intervalo que eu quero e vou informar o valor. Vamos ver como isso funciona. Então, para isso, eu também vou associar a esta macro uma tecla de atalho. Então, vamos voltar para a planilha. Voltando para a planilha, eu vou pegar aqui, olha, a minha macro, vou escolher a minha macro que eu criei lá e vou em opções e vou atribuir aqui uma outra tecla de atalho. Eu vou colocar S. Né? Então, quando eu colocar Ctrl Shift S, ele vai contar quantas vezes o valor informado se repete no intervalo selecionado. Muito bem, é muito bom, é uma excelente prática sempre comentar nosso código, sempre mostrar claramente o que faz aquele código, até mesmo para que saibamos depois. Vamos lá, dá um OK, muito bem, vamos fechar isso aqui, fechando. Agora eu sei que se eu selecionar e der um Ctrl Shift S,
ele vai me solicitar o valor que eu quero procurar. Vamos ver nesse intervalo aqui a palavra abacate. Abacate, ok. Olha lá, 2 vezes a palavra abacate aparece nesse intervalo. Vamos ver se é verdade. Abacate 1, abacate 2. Repare que, embora não seja uma região, né, mas eu selecionei, então está mostrando. Vamos ver quantas vezes a palavra, então, limão vai aparecer. Então, a limão, vamos ver quantas vezes contando aqui. Vai ser 1, 2. Eu vou selecionar até embaixo, vou dar um OK aqui, porque eu já sei. Né? Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse intervalo, aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Shift S, eu estou pressionando Ctrl Shift S aqui. Eu vou falar assim para ele que eu quero saber quantas vezes limão se repete neste intervalo. Ok. Repete-se 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Tá? Também, se eu quiser atribuir um botão, né, a ele, eu venho aqui, olha, inserir, botão, desenhe o botão. Uma vez desenhado o botão, eu vou atribuir, olha, contar repetido em seleção. Obviamente que se você tem um projeto mais organizado, você vai ver melhor local de colocar esse botão aqui. Então, muito bem, vou não mudar aqui o caption, o rótulo deste botão, né, o caption desse botão, para contar repetidos, repetidos no intervalo. Selecionado. Só para a gente ficar bem mais explícito, tá? Isso aqui não é importante nesse momento. Muito bem, feito isso, eu vou selecionar e vou procurar por abacate, contar abacate. Ok, pronto, me formou 8. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok, tá? Bom, e se, né, eu vou tirar esse botão aqui, ou até matar esses botões por enquanto, nós não precisaremos mais deles neste contexto. E eu vou falar o seguinte: digamos que eu tenho uma situação onde eu tenho um conjunto de dados que não representa um intervalo, perdão, uma região de dados. Então, se eu tentar ver aqui uma região, tá, para esse conjunto de dados aqui, ele não é uma região, né? Não é uma região contígua de dados, ou seja, as células não estão adjacentes. Eu quero fazer o seguinte: a linha que não tiver dado nenhum, eu quero apagar. Já pensou você com 50 mil linhas e procurar pela linha vazia? Ou seja, o meu objetivo é juntar esses dados. Por exemplo, eu quero chegar aqui, ó, e fazer isso, ó, excluir e juntar, tá? Mas, já pensou 50 mil linhas eu fazer isso? Não, para isso nós resolvemos como? Via macro. Então, esta macro aqui, olha, ela vai eliminar as linhas que não contêm dados. Então, eu declarei mais uma vez, ó, chamei a minha macro de eliminar linhas vazias, ou eliminar linhas vazias. Declarei as variáveis L como range, N como número inteiro, X também como inteiro. Repare que eu poderia fazer assim também, ó, tá? Com isso eu declaro tudo numa linha. Fica mais bonitinho o código, digamos assim. A N eu atribuí quantas linhas existem naquela seleção. Então tá lá, ó. N recebe selection.rows.count.
E em seguida eu usei a palavra reservada set L para atribuir um valor. Mais uma vez lembrando que eu uso a palavra reservada set para atribuir valores a variáveis que faz referência a objetos, ou que aponta para um objeto. Então, eu atribuí então selection cells 1, ou seja, a primeira linha da seleção, tá? Eu atribuí a L. Muito bem. Agora vamos lá. Eu já tenho aqui o número de linhas da seleção, qual é a minha primeira célula da seleção, tá? Ou seja, os cells eu sempre utilizo para mostrar o endereço de uma determinada célula naquela seleção, tá? Não é na planilha. Se fosse na planilha, a primeira linha seria essa célula aqui, seria A1, mas não é verdade isso aqui. Eu quero na seleção, né, a primeira célula da seleção, primeira linha daquela seleção. Em seguida, eu só estou mostrando a título de curiosidade, isso aqui não tem efeito nenhum no nosso processamento. Bom, agora eu fiz um laço for. Esse laço for aqui vai contar de 1 até o número de linhas na seleção e vai então fazer o seguinte, vai testar, ou eu vou dar esta condição para ele, olha, se selection cells x1 value for igual a vazio, ou seja, se nesta seleção, na célula onde o x aqui, né, tá representando cada iteração do for, ou seja, cada passada do for, esse x vai ter um valor. Então, na primeira iteração vai valer 1, na segunda iteração vai valer 2, na terceira 3, até chegar ao número total de linhas naquele intervalo. Então, x, quando receber o valor da iteração, ou seja, digamos 3, na linha 1 ele vai verificar se o valor está vazio. Então, se na linha 1, essa aqui é a coluna 1, se tiver vazio, tá? Já é o suficiente para eliminar aquela linha, porque não representa uma continuidade de dados. Ou, pelo menos, neste contexto, para mim, não serve aquela linha. Neste caso, eu detectei, então, que não há nada naquela linha, nenhum valor naquela linha, e eu fiz o seguinte, eu peguei a ActiveSheet na planilha atual, rows, ou seja, rows aqui é um objeto que mostra o conjunto de linhas totais, e eu estou informando aqui, ó, apague esta linha da planilha. Repare que eu estou fazendo referência agora à planilha como um todo, e estou mostrando para a planilha que eu quero apagar o número da linha, tá, que está naquela seleção ali, mais a iteração atual, menos 1. Ou seja, como aqui eu falei que nesta iteração é 3, eu tenho LRow 1. 1, né? Perdão, esse LRow aqui vai me dizer exatamente qual é o número da linha. Então, se a minha seleção começar na linha 20 da planilha, vai estar 20 mais a iteração menos 1. Por que isso? Porque eu estou na linha 21 e eu tenho 8 linhas da minha seleção, ou 8 linhas selecionadas, então 21 mais 8 vai dar 29, e aí vai começar, então, a contar 21 mais 8, 29, tá? Por que eu elimino 1? Porque o 21 também vai contar. Na prática, nós vamos ver isso melhor. Bom, e finalizo o meu laço for. Então, fiz um laço for, iterei sobre os valores contidos, as linhas contidas naquele intervalo, verifiquei se a linha está vazia, ou pelo menos não tem os dados que eu preciso. Se não tem, aí já elimino aquela linha e pronto. Vamos testar. Bom, vamos atribuir uma tecla de atalho para esta macro. Então, vou lá em macro,
Vou escolher eliminar linhas vazias, vou em opções e vou falar assim, Ctrl Shift X. Eu vou só pressionar X mais X, Shift X, tá? E vou colocar elimina linhas que não contém dados que satisfaçam minha condição. Então, a minha condição é que a linha esteja preenchida com os dados que eu quero. Então, vou dar OK e vou fechar. Muito bem. Agora eu vou selecionar o intervalo que eu quero. Repare que agora é intervalo. E vou pressionar Ctrl Shift X. Perdão, devo ter feito alguma coisa. Ah, muito bem. Esqueci de colocar o end sub. É muito comum quando nós copiamos um código, tá? Embora esse código seja meu, né? Eu criei ele previamente e depois copiei. Provavelmente esqueci do sub. Vamos continuar o código. Ele me informou aqui que a primeira linha da seleção ele detectou, tá na linha 4, ó, na linha B4. Na célula, né, no intervalo, na célula B4. Isso aqui estou dizendo que é o endereço absoluto, lembram? $B, $4 é o endereço absoluto. Poderia só saber 4. Mas se eu colocasse B4, seria uma referência relativa. Depois nós falamos melhor sobre isso. Mas, enfim, vou dar um OK. E ele fez o que eu queria. Tá? Tá lá. Pegou, eliminou as linhas e juntou os dados. Vamos fazer de novo? Vamos, né? Vou pegar aqui, eliminar esses dados. Vou eliminar aqui. Vou eliminar aqui. E vou eliminar aqui. Isto não satisfaz o meu critério. Então, eu quero juntar essas linhas todas. Então, mais uma vez, ó, vou selecionar. Uma vez selecionado, Ctrl Shift X. Detectou a primeira linha da seleção, dá OK. Olha lá, juntou bonitinho a minha linha. Tá? Muito bem, pessoal. Estas 3 dicas eu espero ter ajudado. Lembrando que não existe o código perfeito. Tá? Obviamente que este código pode e muito ser melhorado. Existem N maneiras de fazer isto, mas esta é uma forma. Para quem está começando agora, pode ser um empurrãozinho. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Até a próxima.